Olá, pessoal, bom dia. Estou aqui toda de azul hoje, um dia que, não, do céu não está azul hoje, não. Acho que está aqui na parte sudeste do Brasil, está entrando uma frente fria. Hoje, dia 8/12 de 2024, já estamos nos aproximando do Santo Natal. É, Amanheci com essa notícia do da rebelião que derrubou o ditador Saddam Hussein na Síria. 50 anos de ditadura. É, Pelo que me lembro, acho que foi ele que derrubou o chá da Pérsia, enfim, não me lembro muito bem, talvez eu era muito jovem, não é que eu me interessava tanto assim daquilo que acontecia no mundo, porque quando a gente é jovem pensa em si próprio, pensa em crescer, pensa em conquistar o mundo, em fazer coisas novas, a vida está toda pela frente, né? Depois a gente começa a ter nossas inclinações naturais pelas coisas que nos interessam, e as coisas do mundo sempre são importantes, porque como dizem os orientais, não cai uma folha no Oriente sem que haja uma tempestade no Ocidente. Então, a gente tem que sempre perceber que tudo o que acontece no mundo tem uma razão de ser. E uma coisa que me chamou muita atenção no mapa de hoje é, foi o fato do retorno estou colocando o iPad para a gente olhar as efemérides, tá? Foi o retorno de Marte, que voltou a fazer assim, voltou com força na oposição com Plutão. Na realidade, Plutão tem sempre uma conotação com o poder, o controle, mas também ele fala do ciclo, como se fosse da roda da vida, do Ouroboros que come o próprio rabo, né? Que continua a vida. E para ele se reproduzir, ele termina um ciclo para começar outro. Então, esse retorno, eu vou mostrar aqui, eu acho que eu vou compartilhar o mapa de hoje com vocês, deixa eu ver se eu consigo, tá? Porque eu estou fazendo essa gravação. Desculpa, é um pouco pigarro aqui, mas não é porque eu fumo, não, tá? É uma coisa meio natural. Quando esse Marte, que estava ingressando em Leão, né? Estava no primeiro grau de Leão, né? Ele está agora a 6 graus. Ele fez essa oposição. Eu vou copiar para vocês, até para quem se interessa, né, que eu estou começando agora em janeiro o curso de previsão anual, que é uma continuação do curso de formação que eu comecei o ano passado na escola esotérica de astrologia e esoterismo, que se chama DM Astro, que é inteiramente online e onde eu dou aula de formação e cursos avulsos, que são, por exemplo, como agora estou fazendo um curso de pesquisa ou correção de horário de nascimento, que é muito importante quando a gente gosta de fazer previsões. Você sabe que a astrologia, o ser humano, ele quer saber o futuro. Os animais não querem saber o futuro. Os animais têm necessidades básicas instintivas, mas nós queremos sempre saber o que vai acontecer conosco amanhã. Talvez aí seja isso que crie tanta ansiedade, né? Tantos problemas até psíquicos e emocionais. O lado emocional, que é o lado mais vegeto-animal do corpo, que a gente é o que a gente necessita dele quando a gente é muito jovem, né? Especialmente. E a gente vai levando esses instintos para a reprodução, para o prazer, para a comunicação, para crescer, para aprender, para aumentar nossa cultura, nosso conhecimento. Chega num certo tipo de maturidade, quando a gente consegue já alcançar um certo benesse, uma certa tranquilidade, e aí você começa a se interessar por outras coisas, ampliar o teu conhecimento, faz parte do ser humano, né? É,
Aqui é o mapa de hoje. Veja bem, o mapa de hoje, acho que eu estou compartilhando com vocês. Vocês estão vendo aqui Marte, esse é o simbolinho de Marte com essa flechinha, né? Que lembra mesmo dessa agressividade fálica, né? Essa agressividade da faca que penetra, né? Do projétil que entra e que mata. Mas também tem a ver com o instinto da gente. Se não tivéssemos esse instinto, não teria instinto de defesa também, né? E hoje, de ontem para hoje, Marte ficou em retrogradação, agora ele está fazendo uma retrogradação e vai acabar ingressando de novo em Câncer para depois voltar aqui. Mas talvez ele nem alcance Câncer, deixa eu ver se ele alcança mesmo. Novamente, o signo de Câncer, que pode dar algumas mudanças dentro do seu ambiente familiar, né? Porque são iniciativas. Às vezes são só as viagens de férias, ele entrou em retrogradação ontem, então foi justamente nesse momento que ele aumentou, deixa eu ver se Marte, ele entra em Câncer sim, tá? Logo no início de janeiro. Talvez aquele momento que quando a gente acaba as diversões, do Leão, né, que é a casa 5 diversões e também passeios, né, as férias, as coisas, os namoros de verão no hemisfério norte. Aqui, pô, né, no inverno, no hemisfério norte, eles vão esquiar, aqui a gente vai para o mar, e aí todo mundo quer se divertir nesse período natalino, o pré-natalino, fim de ano, etc. E esse Marte, na realidade, é como se fosse o gatilho. A gente chama em previsão que não adianta a gente ter trânsitos planetários de planetas mais lentos quando a gente não olha Marte, que é Marte que dá o gatilho. É como se você tivesse uma instalação elétrica dentro da tua casa, botou todos os luzes e tudo, mas se você não acende o interruptor, você não vai obter o resultado que você quer, né? Espero que vocês estejam mesmo vendo aqui a tela, tá bom? Essa oposição, olha, veja bem, aqui veio com oposição a Aquário. E Aquário, onde está Vênus, né, começou aqui, na realidade ele está enfiado aqui mesmo, junto com Plutão. Aí você me fala, puxa, Vênus, mas Vênus é um planeta de prazer, é um planeta eh, de felicidade, de relacionamentos, mas aqui estou falando de social, porque Vênus está em Aquário. E Vênus de Aquário, Aquário fala da sociedade. Olha aqui, a sociedade é os grupos, né? Eu falei recentemente, eu fiz uma live que está no YouTube da DM Astro. Da escola, né, de astrologia e esoterismo, onde eu dou aula. E falei nessa live, bem no final, eu falei: eu acho que o Plutão em Aquário vai cortar a cabeça de muitos ditadores. Claro que isso não acontece de um dia para o outro. O próximo pode cair só daqui a 2 anos, por exemplo, daqui a um ano, quando esse Marte fizer a volta e for pegar de novo esse Plutão aí, desta vez na conjunção, né? Isso são coisas que a gente aprende no curso que o Marte leva 2 anos aproximado para dar a volta toda ao redor do Sol, tá? Uma outra coisa que salienta também, o Sol de Sagitário salienta o espírito religioso. Aí eu vou falar de uma coisa, assim, não estou falando de uma coisa ruim, porque eu falei da queda de um ditador. Precisa ver se esses rebeldes vão conseguir instalar uma revolução justa, porque vocês conhecem os resultados das revoluções, que podem ser mais mortíferas e muito, muito mais perigosas para a sociedade, né, causando até êxodo, pessoas que fogem, muita mortandade. Então, não existe revolução sem derramamento de sangue, né? Lembrem-se da Revolução Francesa e a própria Revolução Americana, né? Enfim, as revoluções no mundo, né? Revolução Cubana, todas as vezes que a gente derruba um ditador, a gente instala o caos durante um certo tempo. E há sempre esse movimento de vingança. Isso é uma coisa muito inerente a esse Marte e Plutão, tá? Ambos regentes de Escorpião.
E o signo de Escorpião é o signo do renascimento. E aí eu me deslumbrei ontem com a imagem de Notre-Dame de Paris sendo reinaugurada com esse grande, grande, grande evento. Primeiro, um evento leigo, que não era religioso, que é porque como é que eu posso te dizer? As igrejas, os monumentos franceses, eles não pertencem à igreja, porque o governo francês, tendo uma assim, uma parte ideológica e política mais ligada para o lado socialista, né? Então, eles como é que eu poderia dizer? Eles se apropriaram de todos os monumentos que eram da igreja, que pertenciam à igreja, porém, eles continuaram destinando esses edifícios para os cultos religiosos. Tanto que a gente tem um hábito, né? Eu morei na França há muitos anos, de ir nas igrejas assistir concertos de música clássica, ou seja, a igreja não é somente um lugar onde se vai aos eventos religiosos. Parece que em Portugal também é assim, acho que tem mais lugares, não sei, acho que na Itália não. Na Itália, pelos contratos que foram feitos entre o governo italiano e o Vaticano, eu acho que aquilo pertence ao Vaticano. O que ontem proporcionou o fato de que o presidente Macron, com todos os convidados, foram levados para dentro da igreja, porque eles tinham colocado do lado de fora, não sei se vocês viram, uma grande tenda enorme, onde eles iriam fazer a parte laica, né, a parte não religiosa, né, o evento cívico, e só que estava chovendo horrores, uma tempestade, uma ventania, ficaram preocupados, então transferiram tudo para dentro. Aí muitas pessoas religiosas disseram, mas dentro da catedral, fazer uma coisa que pertence ao governo, mas ela pertence ao governo. O que você faz dentro dela tem que respeitar a destinação. É como um museu, né? Você pode ter um museu e lá dentro você tem um concerto de música clássica. Você pode ter uma exposição temporária, não é? Então é isso, acho que é o respeito. Isso é uma coisa muito aquariana. E a gente, por que que foi a França que mostrou logo a primeira coisa? Primeiro, o renascimento, né? O ressurgir das cinzas, que tem uma relação muito forte com Plutão, porque Plutão fala de sexo, poder e morte. Através do sexo nós fazemos a vida, mas nós controlamos o outro e muitas vezes matamos. Porém, é através do sexo que Deus nos concede a graça da vida. Ou seja, é tudo interligado. É um ciclo que termina e um outro que começa. Para mim, isso é bem do típico de Fênix, que renasce das cinzas. Muitas vezes na Itália teve o teatro La Fenice de Veneza, que também queimou duas vezes, ainda mais que chama La Fenice, né, que é Fênix em italiano. Então, imagina se aquilo lá não vai queimar e vai voltar a renascer mais lindo e mais esplendoroso do que era. Me deu uma saudade de ir lá ver, assim, de pegar um avião e ir lá ver a catedral agora, porque eu a conhecia ainda cinzenta, muito cinza, cheia de pombos no parterre, que é aquela parte na frente. Enfim, as próprias catedrais, se não tivesse o dinheiro do Estado, talvez não estivesse, então, não tivesse mobilitado tanto. Olha, aqui Vênus, um grupo de pessoas, que quando a gente fala de aquário, nós falamos de grupos, nós falamos das pessoas com as quais a gente se une, dos nossos amigos, daqueles que compartilham conosco as nossas necessidades, né? Bom, eu estou muito, muito falante hoje porque a minha rouquidão está melhorando também. E não esquecendo que eu tenho o ascendente aqui, ó, exatamente aqui. Então, Vênus está praticamente, vai entrar, e esses dias ele vai passar na frente mesmo do meu ascendente. Então, estou melhorando até de saúde. Por outro lado, hoje também a Lua está em conjunção com Saturno, portanto, ela
pode estar continuando a falar sobre esses assuntos que são das outras guerras. A gente está com o mundo inteiro em guerra, ou pelo menos muita parte em guerra. Não estamos vendo uma guerra, que a gente chama grande guerra, porque envolveu grandes países. Dá uma olhada, né? Dá uma olhada. Ontem teve o Trump que foi lá, tinha gente de direita, tinha gente de esquerda, tinha gente de Marrocos, tinha todo mundo lá reunido nesse grande evento religioso. E hoje o Papa também, ele consagrou mais 20 e tantos cardeais, né, para distribuir aí pelo mundo por causa da religião católica e cristã. São eventos mundiais, aqueles que fazem você ficar deslumbrado diante, né, dessa manifestação. Então, dois eventos, um atrás do outro, né, ligado a isso que se chama religiosidade, filosofias de vida, abertura do conhecimento, ampliação da nossa consciência, que em vez de parar na primeira parte da nossa vida, na parte do homem, em vez do animal, sobe a escada de Jacó, como faziam os anjos que subiam e desciam, né, no sonho de Jacó. Essa figura dos anjos que sobem, os anjos, quando eles sobem, não sobem sozinhos, eles nos ajudam a subir a escada, a melhorar a nossa forma de ser, especialmente nesse período em que vemos ainda tanta gente sofrendo. Tanta gente. A minha sensibilidade é muito forte em relação a isso, porque eu sou pisciana, né? Tenho o sol exatamente aqui. Então, o meu Sol é bem pertinho desse Saturno aqui, e eu estou sentindo na pele, inclusive, é, essa força do Saturno que me força a botar o pé no chão. Sonha, tenha fé, mas põe o pé no chão. Então, momento de grande mudanças dentro das nossas sociedades. É, eu vejo essa semana também, e aí eu vou parar de compartilhar, porque afinal aqui não é uma aula realmente de religião, e nem uma aula de, de astrologia, mas quem gosta, né, e quem me segue normalmente aqui no canal ou nos meus cursos, sabe que eu gosto de falar um pouco mais mundial e talvez menos focar no eu. Né? O nosso eu está incluído no todo. Então, não podemos trabalhar como se nós fôssemos completamente fora desse grupo social com o qual nós vivemos e de todo o resto da humanidade que vive no planeta Terra. Né? Não sei se vocês viram, mas na Europa também está acontecendo grandes manifestações, tem muitas greves, isso também falei na live. Muitas greves, muitas manifestações. Na Itália, por exemplo, teve a primeira apresentação de ópera do Scala de Milão, com uma ópera que se chama La Forza del Destino, a força do destino. Esse é um tema muito forte quando a gente estuda astrologia, porque quando se fala de destino, se fala de livre-arbítrio também. Será que somos vítimas do destino? Tá, enquanto dentro do Scala, que é um lugar, eu cresci, né, com isso, minha irmã tinha assinatura do Scala, eu via ela, eu era criança, eu via ela se arrumar toda bonita para ir na Scala de Milão, para ver a primeira ópera, etc. Nós somos muito, eu sou muito italiana e adoro ópera. E essa ópera fala da força do destino, fala de como a gente é escravo do destino e como a gente se liberta com o conhecimento espiritual, principalmente. Não importa o caminho que você pegue, não importa porque todos os caminhos levam para Deus ou levam para Uno, aquele que iniciou tudo, a criação, o primeiro alento, o primeiro verbo. E estamos falando de verbo quando a gente fala do dia de hoje, que é o dia da Imaculada Conceição, que é um mistério da igreja, tá? Que, claro, os cientistas podem explicar de outras formas, mas quem tem fé diz muito bem. Então, foi a semente divina que fertilizou o ventre de Maria. Na realidade, é a semente divina que criou a humanidade. E quando a gente pensa assim, de uma forma menos individualista, né, não podemos nos parar nessa coisa de ipsis literis que a gente fala, né? Se uma palavra vale só aquilo. Não, a palavra se expande no seu significado mais amplo, mais mundial. Então, por isso que é tão importante. Eu adoro filosofia, né? Eu tenho meio do céu em Sagitário, e Sagitário é o signo dos filósofos.
Gosto de conversar sobre o mundo, sobre as razões das coisas, e para mim não tem fim esse conhecimento. Então, vou falar um pouquinho de hoje. Não esqueçam que eu sempre publico o meu horóscopo no meu site astrocílios.com.br, mas quando vocês entram lá, vocês estão dentro do portal de autoconhecimento Somos Todos Um, do qual eu tenho uma parceria desde o ano 2000. A maravilha de que eu vou deixar vai ser uma parceria para a vida, uma parceria eh, de caminho espiritual, de abertura de conhecimento, que não é só astrologia. Astrologia, tarô, ocultismo, magia, tudo isso é uma coisa só, é o conhecimento. E o que eu vi, assim, outra coisa que me apareceu nesse mapa, né, nesse mapa de hoje. É o fato que agora, nesses dias, nesses próximos dias também, a Lua vai fazer a conjunção com Saturno, que está nos últimos graus do Netuno. E aí ele salienta a pobreza, os excluídos, os refugiados. Gente, quando a gente vê, se habitua, gente, a gente se habitua em olhar. Parece que o nosso olhar, ele acaba ganhando uma lente azul, que nem esse céu que está atrás de mim. E você fala assim, estou vendo esses coitados embaixo das tendas, né? Perdem a casa, não tem o que comer, mas você está pensando em ir no supermercado ou você está pensando em ir no shopping. É, tá, se você puder abrir o teu coração e puder doar alguma coisa. Pode doar um ombro amigo? Pode. Pode doar uma coisa material, se você puder. Pode entrar num grupo que está fazendo um benefício para alguém, né? Uma rifa, uma criança que se adote para o Natal. Mas faça isso para fazer continuar isso durante todo o ano. Tira um pouquinho daquele que é seu, se você teve a sorte, né? Se Deus te deu essa possibilidade, é porque você a mereceu em outras encarnações. Então, se você as tem, ajude aqueles que não tiveram essa oportunidade, né? Uma coisa do livre-arbítrio sempre me chama atenção, é aquela coisa do que o que está em cima é como o que está embaixo, mas também da lei do retorno. A gente não sabe quantos retornos vai ter, quantas vidas nós teremos que voltar para corrigir tudo aquilo que a gente faz de errado. Então, pensem nisso, faça hoje o seu dever, fale com o coração, tá? Eu acho que essa é a minha mensagem, nos preparando para o Santo Natal. Eu estou aqui, já preparei o meu menino Jesus. Antigamente eu fazia um presépio lindo quando eu era criança, era em cima do piano de cauda da minha irmã. Imagina, pegava, fechava, botávamos um tapete verde e tinha figurinha, assim, na Itália tem muita tradição, né? O lugar onde se fazem os melhores presépios é Nápoles. Tem uma rua inteira que vende as estatuetas do presépio. E o que que faz o presépio? Ele deveria reproduzir a vida daquela época em que nasceu Jesus. Só que, na realidade, né, o primeiro presépio foi feito por São Francisco. Provavelmente só tinha é, né, o menino Jesus, a Virgem Maria, o São José e os dois animais, né, o asno e o boi, que estavam ali nesse lugar onde eles conseguiram abrigo. Aos poucos foram chegando os pastores, então a gente colocava os pastores que chegavam com as ovelhinhas, e depois a gente colocava, tinha o laguinho, onde tinha lá o pescador que estava lá pescando e que olhou para o céu, falei, nossa, então ele largou lá e foi atrás, vendo onde está indo todo esse pessoal. Lembre-se que os reis magos, apesar que eu fui numa igreja aqui, já tinha até os reis magos lá colocados no presépio, mas são colocados no dia 6, né? Porque eles levaram um tempo. E você sabe de uma coisa? Os reis magos eram astrólogos. E o dia 6 de janeiro é o dia do astrólogo. Pode ser do astrônomo também, mas o astrólogo, ele olha o céu com um olhar divino e espiritual.
Então, pense nisso. Uma boa semana. Espero que vocês gostem das coisas que eu compartilho com você. Espero poder compartilhar cada vez mais curso de previsão, que vai começar agora em janeiro, na DM Astro, tá? E provavelmente vamos começar outros cursos especializados. Então, terças e quintas, sempre pelo Zoom, com aulas gravadas, que depois vocês pegam, estudam e fazemos grupos nos quais vocês tiram as dúvidas, ok? É isso. Então, aguardo você, espero que você clique aqui, que você se inscreva, ponha o sininho para você receber minhas mensagens. Uma boa semana para todos, continuemos conectados com o todo.